Você que já abriu Gálatas capítulo 5, versículo de número 16 ao 26. Você que não abriu, abra comigo. Carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo é o 5, o versículo é o 16. Deus tem uma palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã. Diz a palavra, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas que sejam guiados pelo Espírito. Vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os previ, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas um dos outros. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, porque a tua palavra ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações. Que nós venhamos, ó Deus, aprender de ti, que é manso, que é humilde. Que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça neste lugar. Que a tua palavra que tem todo o poder, ó Deus, possa transformar a nossa vida, e saiamos deste lugar, ó Deus, transformados, vivificados, fortalecidos pelo poder da tua palavra. Aqueles que nos assistem, que nos assistirão, sejam tocados pelo poder da tua palavra e transformados pelo teu Espírito Santo. Nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, disponíveis, com o coração disponível, Pai, aberto ao ouvir da tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. O tema da mensagem nesta manhã é o que dirige a sua vida. Você pode dizer comigo: o que dirige a minha vida? É uma pergunta. A Bíblia aqui, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele nos dá duas compreensões: ou nós somos guiados pelo Espírito, ou nós somos guiados pela nossa própria carne, pelo nosso próprio desejo, pelas nossas próprias vontades, por aquilo que nós bem entendemos. Ou nós somos guiados pela vontade poderosa do Senhor, pelos pensamentos de bem e de paz que Ele tem ao nosso respeito, pelos desígnios que Ele já projetou para mim e para você. Quando nós analisamos e compreendemos, nós percebemos que há uma militância, uma luta entre carne e espírito. Quando Jesus ele vai ter com os seus discípulos em oração, algumas horas antes de ser preso, alguns instantes antes de ser pego pelos seus inimigos, pelos doutores da lei, pelo exército do Império Romano, ele vai orar no monte. Ele convida Pedro, Tiago e João para estar com ele. Ele pede que os fiquem em oração. Ele sobe um pouco mais adiante, ele vai orar, e quando ele volta, Pedro, Tiago e João estão dormindo, e ele diz para ele assim: vocês não conseguem vigiar comigo uma hora sequer. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Ali Jesus está nos ensinando que o Espírito do Senhor ele está sempre pronto, ele está sempre preparado para nos levar e nos conduzir àquilo que Deus quer que nós sejamos e façamos. Mas a nossa carne ela não está preparada, ela não está pronta, e existe essa luta, porque a nossa carne não quer que nós vivamos os planos, os sonhos, os projetos de Deus. Ela não quer que nós desfrutemos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então ela milita. Quando eu e você queremos buscar mais a Deus em oração, nós ficamos com sono. Quando nós vamos ler mais a Bíblia, nós temos sono. Acontece só comigo, né? Vocês estão rindo aí porque acontece só comigo, né? Tem gente que eu já ouvi gente falar assim: rapaz, às vezes eu estou meio com sono, eu estou meio com insônia, eu não consigo dormir. Aí é só eu pegar a Bíblia, vem um sono. Irmão, não precisa nem tomar remédio, olha que bênção. Até para isso a Bíblia tem cura.
Até para isso a Bíblia cura, olha que bênção. Porque existe uma luta em nós. Nós queremos mais de Deus, e o Espírito Santo está disponível para nos proporcionar isso, para nos levar e nos conduzir a sermos seres espirituais, que vivem o sobrenatural de Deus. Mas a nossa carne, ela não está preparada, ela quer fazer as nossas vontades. É sobre isso que eu quero ministrar nesta manhã. A Bíblia nos ensina que o que nos separa do amor de Deus é o nosso pecado. Quando nós vamos para Isaías capítulo 59, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram você de Deus, e os seus pecados esconderam você do rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia a sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios, falam mentiras, concebem maldades e geram iniquidades. Isaías escrevendo ao povo, dizendo que existe um pecado enraizado dentro de nós, que nos separa de Deus, porque eu e você muitas vezes queremos viver essa vontade. Ontem eu ministrei para a juventude aqui, sobre não expulsar Jesus da sua vida, porque muitas vezes nós expulsamos Jesus indiretamente, não diretamente. Ninguém é maluco de nós que estamos aqui, de falar: eu não quero mais Jesus, e expulsá-lo, mas indiretamente nós fazemos isso. Quando nós não vivemos as vontades de Deus para as nossas vidas, quando nós abrimos mão daquilo que Ele quer que nós façamos e cumpramos, para fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos satisfaz temporariamente, aquilo que nos beneficia, e muitas vezes indiretamente nós expulsamos Jesus. Mas quando eu trago esse entendimento de Isaías, sobre o Senhor vislumbrar em nós esse pecado, eu também levo você em Romanos capítulo 5, que vai nos ensinar que pela desobediência de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, mas pela obediência de um justo homem, o Senhor Jesus, a salvação também entrou. E agora eu e você que estávamos distantes pelo nosso pecado, fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, e agora nós podemos viver em Cristo novidade de vida. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus, a graça de Deus, o favor imerecido, desceu no céu, morreu para que eu e você fôssemos reconciliados com Ele, para que eu e você não fôssemos mais dirigidos pelas nossas próprias vontades, pelos nossos achismos, pela nossa carnalidade, mas agora nós pudéssemos ser dirigidos, ter a nossa vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E Romanos vai falar que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E eu e você agora temos essa oportunidade, porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, habita em nós, para dirigir as nossas vidas em novidade de vida, para tirar em nós aquela mentalidade carnal, aquele desejo de um pecado que nos satisfaz temporariamente, que supre, talvez aquele vazio por alguns instantes. O Espírito Santo agora quer fazer morada, para te preencher por completo, para tomar tua vida por completo, para transformar, para levar você a viver coisas que você jamais imaginou viver, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu a boa terra do teu coração, aquilo que Ele tem preparado para você, e só tem preparado para quem crê, só tem preparado para quem se enche, só tem preparado para quem é filho, só tem preparado para quem diz: Senhor, eis-me aqui, dirige a minha vida segundo a tua vontade. Quando nós vamos ali ainda em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo está dizendo também à igreja de Roma: portanto agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aquilo que eu vou ministrar para você nesta manhã, é um pedaço daquilo que Deus tem colocado no meu coração, de um livro que eu tenho escrito, que chama Vencendo a Mim Mesmo. E esse livro ele fala sobre um dos maiores inimigos que nós temos, porque muitas vezes nós achamos que nós não avançamos, que nós não crescemos, que nós não alcançamos os objetivos, os alvos, os sonhos, os projetos de Deus para as nossas vidas, por conta do irmãozinho que é uma pedra no sapato meu, rapaz lá do meu trabalho. Se não fosse ele na minha vida, se não fosse o Satanás. Mas eu quero dizer para você,
que um dos maiores obstáculos que nós temos para desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, somos nós mesmos. São os nossos desejos, as nossas intenções, as nossas vontades, os nossos achismos, aquilo que nós muitas vezes impomos como empecilhos para desfrutar do plano de Deus para as nossas vidas. E eu trouxe como pano de fundo para você as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós como igreja nazarenos entendemos isso, que quando o Espírito se manifesta em nós, quando Ele nos enche, quando nós somos batizados totalmente cheios do Espírito Santo, nós começamos a evidenciar isso. Ou seja, agora aquele coração duro passa a ser um coração manso. Agora aquela boca que só falava besteira, agora consegue falar palavras bondosas, consegue viver em paz. Aquele que era explosivo agora consegue ter domínio próprio, porque o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, a fim de aperfeiçoar em nós a mentalidade de Cristo. Mas muitas vezes nós não conseguimos avançar e romper, não é por causa de fulano, não é por causa de Beltrano, não é por causa até mesmo do próprio Satanás, é porque muitas vezes nós não nos entregamos por completo à vontade soberana do Espírito, e nós ficamos presos em coisas que já deveriam ter sido passadas e lançadas fora, porque agora o Espírito Santo tem novidade de vida para nós. E eu trouxe algumas coisas que depois eu vou estar escrevendo, já estou escrevendo sobre elas, e aí você vai poder ler, mas algumas coisas que eu percebo que muitas vezes nos impede de desfrutar do plano completo de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes isso tem dirigido as nossas vidas ao invés do próprio Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos nos atentar e perceber é que existem pessoas que estão sendo dirigidas pela culpa. Existem pessoas que não conseguem viver o plano, o projeto, o sonho, os desígnios de Deus, porque ainda estão presas na culpa. Mas eu quero dizer para você que aonde há culpa e onde houver arrependimento, há perdão de Deus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 26, mas se vocês não perdoarem, também seu Pai que está nos céus não o perdoará. Tem gente que não avança porque também não libera perdão, vive com a culpa dos outros. Ah, mas você não sabe o que ele falou para mim, você não sabe como foi no passado, você não sabe como ele agiu comigo, e ela não consegue avançar porque ela ainda está presa à culpa. Há uma culpa que ela tem, mas que se há arrependimento, há perdão de Deus. Ou uma culpa de alguém que ela não consegue liberar perdão. E muitas vezes essa culpa tem dirigido a vida daqueles que o Espírito Santo quer conduzir em novidade de vida. Muitas vezes aprisionados. Rick Warren, ele diz assim: nós somos frutos de nosso passado, mas não temos que ser prisioneiro dele. O passado te trouxe aqui, mas você não vive do passado. Eis que tudo se fez novo na tua vida. Existe algo novo de Deus para você. Existe uma esperança nova para você. Quando eu e você nos arrependemos e somos perdoados, a palavra diz que é lançado no mar do esquecimento toda a culpa, e o Senhor não mais lembra. Sabe quem lembra, meu irmão? Nós. A nossa consciência. Nós ficamos aprisionados. Ah, mas eu não posso, porque em 1967 eu fiz isso. Ah, em 98 eu lembro, final da Copa, eu falei assim. Não se arrependa, receba o perdão de Deus e viva o futuro que Deus tem para a tua vida. Quando nós ficamos presos a culpas do passado, de algo que Deus já nos perdoou, nós não desfrutamos do presente e não conseguimos vislumbrar o futuro. Mas há perdão de Deus sobre a tua vida nesta manhã, você crê nisso? Se você se arrepender, a palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele te perdoa.
Se há perdão que precisa ser liberado para você romper, nesta manhã perdoa, meu irmão. Não deixa para amanhã. Pega o teu telefone, liga para o teu pai, liga para a tua mãe, liga para a tua esposa, liga para o teu amigo, fala: ó, me perdoa, eu errei. E eu tenho certeza que você vai ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Você vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Segunda coisa, muitas vezes nós somos dirigidos pela raiva e pelo rancor. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, quando nós temos raiva e rancor, o maior prejudicado somos nós mesmos. Não é de quem nós temos raiva, não é de quem nós temos rancor que é prejudicado, somos nós mesmos. Quando nós ficamos, eu não entendo, irmão, tem aquela camiseta, e às vezes tem crente que usa, ranço. Crente não tem ranço, irmão. Crente não tem ranço porque você faz uma oração, que eu também faço, e que nós muitas vezes não prestamos atenção. Eu costumo dizer que é um contrato, no qual eu e você muitas vezes lemos, assinamos sem ler. Você já fez isso, irmão? Você já foi comprar casa? A pessoa vem com aquela Bíblia, fala: ó, você fica à vontade para ler, depois você assina. Fala: fica à vontade para ler, eu quero ir embora. Você rubrica tudo, você não sabe nem o que está escrito ali. A gente ora o Pai Nosso da mesma forma. E a gente vai: Pai Nosso, está em céu santificado seja o vosso nome. Que nem jogador de futebol. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Eu fico imaginando Deus lá de cima olhando para nós. Sabe aquela pergunta do Silvio Santos, Show do Milhão? Está certo disso? Posso perguntar? Você não quer pensar mais um pouco? Você quer que eu te perdoe como você tem perdoado? Você quer que eu trate você como você tem tratado o próximo? Nós não podemos ter raiva, nós não podemos ter rancor, porque isso impossibilita a gente de avançar. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo tem amor. E a palavra diz em João capítulo 13, versículo 34: um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros como eu amei vocês. Vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como Jesus nos amou, meu irmão? Se entregando na cruz do Calvário. Jesus está dizendo que eu tenho que amar, me entregando pelo meu irmão. Eu não posso ter raiva porque eu não sou guiado pela carne, eu não sou conduzido pelo meu pensamento, pelas minhas atitudes, mas pelo Espírito Santo de Deus. E quem quer viver novidade de vida, vive em amor, porque o João está dizendo que quem vive em amor, manifesta que é discípulo de Jesus. Quando eu e você manifestamos o amor, nós estamos verdadeiramente declarando que somos discípulos de Cristo. A raiva e o rancor pode até vir porque somos seres carnais, mas o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos conduz em amor, em discernimento, em paz de espírito, para não ser guiado por esse sentimento que nos prejudica, que amarra e prende as nossas vidas, mas para nos levar em avançar, em amar, em se entregar, em viver, não se importando com o pensamento do outro, mas fazendo a sua parte, para viver conduzido por aquilo que Deus tem para a sua vida. Você crê nisso? Terceiro sentimento que muitas vezes nos guia, é o sentimento do medo. Quantos de nós perdemos oportunidades na vida, porque somos guiados pelo medo? Medo de viver, eu falei ontem para os jovens aqui, medo de experimentar o novo de Deus. Nós estamos tão acostumados com a zona de conforto, que nós não queremos arriscar experimentar o novo de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque na zona de conforto eu tenho controle, porque na zona de conforto eu comando, porque na zona de conforto, se alguma coisa der errado, eu tenho minha margem de erro. Mas quando eu vou para Cristo, eu deixo a minha zona de conforto. Mas eu quero dizer para você, que mesmo como Ezequiel, quando foi levado ao quarto nível de aprofundamento nas águas do rio de Deus, que ele não conseguia mais sentir os pés, ele não podia mais tocar o chão com seus pés, ele só podia alcançar o outro lado a nado.
mesmo nessa condição de você não sentir estabilidade nos seus pés, a segurança da presença de Jesus é maior do que o conforto da sua zona de conforto, do que a estabilidade que essa zona de conforto te propõe. E quantas vezes nós deixamos de romper, de avançar, porque somos guiados pelo medo, medo que muitas vezes são temores ilusórios. Eu disse, acho que na live aqui, no final, na última quinta ou na penúltima quinta, ou em alguma mensagem, não me lembro agora, eu disse que Mike Murrow, que foi nessa quinta, o pastor está me lembrando aqui, nessa última live aqui de quinta-feira, eu tive a oportunidade de assisti-lo pregar em São José dos Campos, e ele ministrava sobre propósito de Deus, sobre chamado de Deus, e ele falou algo que até hoje me marcou. Mike Murrow e toda a sua família faleceram num acidente de avião, mas isso ficou no meu coração. Ele disse que o cemitério é o lugar onde há maiores riquezas. Você vai me dizer, pastor Rodolfo, por quê? E eu te digo por quê. Porque ele diz que lá estão canções que nunca foram cantadas, lá estão pregações que nunca foram pregadas, lá estão poemas que nunca foram escritos, lá estão projetos que nunca foram realizados, porque as pessoas morreram achando que não era possível, porque ficaram presas a um pensamento, a uma ideia, a uma palavra, a um temor, e não viveram aquilo que Deus tem para a vida delas. Mas nesta manhã o Senhor quer dizer que o verdadeiro amor, que é Ele, lança fora todo medo. Existe novidade de vida para você. Ele quer que você não seja mais guiado pelo medo, mas pelo Espírito Santo de Deus. E aí 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aonde há medo, Ele quer transformar em ousadia. Ele quer encher de poder de Deus, Ele quer encher de amor de Deus. Ele quer colocar em você uma vida equilibrada no Espírito Santo de Deus, para você não ser mais guiado por seus temores, por seus achismos, por seus pensamentos, mas pela vontade soberana do Espírito Santo de Deus, que tem todo o poder, pois Ele é o poder de Deus. Ele quer te encher para desfrutar de um novo tempo na tua história, para desfrutar de um novo tempo na tua casa, para desfrutar de um novo tempo naquilo que Ele tem te confiado. Permita ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e não mais pela sua carne. Uma outra situação que nós somos guiados é pelo materialismo. E o materialismo aqui eu quero englobar várias coisas: a vaidade, o status. Quantos de nós muitas vezes não avançamos porque estamos presos na nossa vaidade, estamos presos no materialismo, estamos presos naquilo que nos dá conforto. Mas o Senhor, Ele não quer que nós sejamos guiados por isso. Eu não estou dizendo para você nesta manhã que é errado ter dinheiro, eu não estou dizendo para você que é errado você se arrumar, e louvado seja Deus que você se arrume. Tome banho, né? Eu falo para os jovens, tome banho. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós nos aprisionamos nisso e não nos entregamos completamente à vontade de Deus. Nós não abençoamos a obra, nós não nos entregamos por completo, porque isso vai custar o nosso tempo de outras coisas que nós temos que fazer, que muitas vezes é infinitamente mais prazerosa. E aí nós não investimos naquilo que realmente vale a pena, que é o reino de Deus, que é a obra de Deus, porque a palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Quais são as suas demais coisas desta manhã? As suas demais coisas podem ser diferentes da minha. Você pode estar numa fase da tua vida que é diferente da fase que eu estou vivendo. O milagre que eu preciso é diferente do milagre que você precisa, mas nós estamos na mesma condição. Todos nós precisamos das demais coisas, mas a diferença que nós precisamos entender não é o que eu e você precisamos, é que elas serão acrescentadas desde que eu busque o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas. Nesse mesmo contexto, Jesus vira para os discípulos e diz: o meu Pai sabe o que vocês precisam,
Ele veste os lírios do campo de tal forma que quando você olha para os lírios, a vestimenta daquele jardim de lírios não se compara com as vestimentas de Salomão em toda a sua glória. Você não vê as aves do céu trabalhando, e mesmo assim o meu Pai dá alimento para elas. Quem dirá vocês, pelo qual eu irei morrer daqui a alguns dias, me entregar por vocês? Vocês terão preço de sangue, porque eu morrerei em vossos lugares, eu vos justificarei, vos regenerarei, adotarei como filho, vocês terão novidade de vida, serão cheios do Espírito Santo. Quem dirá vocês, eu vou alimentar, suprir, abençoar, encher vocês, cuidar, todo o tempo, até a consumação do século eu estarei convosco. Por isso, meu irmão, quando eu e você quisermos, pensarmos em ser direcionados por isso, seja direcionado pela sabedoria do Espírito Santo. Mateus capítulo 6, eu já disse aqui: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que nos são necessárias serão acrescentadas. O Senhor sabe o que eu e você precisamos. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, e Ele vai proporcionar a mim e a você tudo aquilo que nós precisamos, segundo a sua vontade. Porque a palavra diz que o Deus de paz suprirá em nós toda a sua glória, segundo a sua vontade. Ele vai suprir, meu irmão. É vontade de Deus suprir e ser glorificado naquilo que Ele está suprindo você. Seja guiado, seja direcionado pelo Espírito Santo. Quinto e último, e aqui eu encerro. Muitos de nós, muitas vezes não avançamos e não rompemos, porque nós somos dirigidos pela insegurança ou a necessidade de aprovação. Muitos de nós não rompemos, porque não estamos procurando agradar a Deus, mas agradar pessoas, agradar grupos, agradar lugares. Eu quero dizer para você que os padrões do mundo não estabelecem o teu padrão. Você não precisa estar amoldado aos padrões do mundo para Deus te usar. Eu sou baixinho, então eu gosto muito da história de Davi. A Bíblia diz que Samuel chegou na casa de Jessé. Ele ia naquele dia ungir o rei no lugar de Saul. Ele chega naquele lugar e eu quero imaginar assim, que o próprio Samuel, ele vai já com os pensamentos também. Ele tem tantos filhos ali, homens de guerra, trabalhados, fortes, conhecedores de guerra. Certamente é ali mesmo que vai levantar um rei. E a Bíblia diz que então ele chama o primeiro filho: vem o primeiro, não é esse. Vem o segundo, não é esse. Vem o terceiro, não é esse. Vem o quarto. E vão passando todos os filhos. Samuel vira e diz: acabou-se todos os seus filhos. E fala: tem mais um, tem umzinho. Ele está lá apacentando as ovelhas. Mas ó, isso aqui eu estou acrescentando, tá? Se não foi nenhum deles, é pouco provável que seja Davi, porque você não conhece Davi. Ele é fora dos moldes, ele é fora dos padrões, ele não bate, ele nem parece o irmão desses meninos aqui. Manda chamar, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Deus vira para Samuel e fala no seu coração: eu não vejo como você vê, eu vejo o coração. Deus não vê os seus defeitos que o mundo vê. Se você é alto, se você é baixo, se você é assim, se você tem dinheiro, se você não tem, se os seus padrões se enquadram naquilo que o mundo quer que você se enquadre. O Senhor vê o coração, e a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Meu irmão, renda o teu coração na presença dEle. Não importa quem você é, não importa o que você tem. Eu preguei semana passada aqui, aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, era tudo que ele tinha, mas era suficiente, porque não era a quantidade, era a intenção de coração. Se você chegar na presença dEle com a intenção de coração de ser usado, de ser guiado, de ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, não importa quem você é, não importa o que você tem, não importa quantas ferramentas você tem na mão, importa
importa que o teu coração está na presença dEle, e guiado por Ele, você faz a diferença onde quer que você esteja. Você não precisa da aprovação de outros, você não precisa da aprovação do mundo, você não precisa da aprovação da sociedade, você não precisa da aprovação do seu amigo, do grupo na qual você está inserido. Você precisa da aprovação de Deus para viver o sobrenatural na tua vida. Porque se você estiver enquadrado no padrão de Deus, você se enquadra em qualquer padrão. Sabe por quê? Porque você não é influenciado, você é influenciador. Quando você entra, o ambiente muda. Quando você chega, a atmosfera muda. Quando você chega, a circunstância muda. Porque agora você não é mudado pela circunstância, você muda a circunstância pela presença do Espírito Santo que habita em você. Então deixa de ser guiado pela necessidade de aprovação, deixa de ser guiado pela insegurança, permita o Espírito Santo trazer no seu coração confiança. Hebreus capítulo 13 versículo 6 diz: podemos pois dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei o que pode me fazer o homem. Tenha confiança, meu irmão. Decida hoje ser a diferença na tua casa. Decida hoje ser a diferença no teu trabalho. Decida hoje ser a diferença na onde quer que Deus te coloque. Porque agora você não vive segundo aquilo que você acha, você vive segundo aquilo que o céu pensa ao teu respeito, e você vive guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Você recebe isso? Se coloque de pé esta manhã, eu quero orar com você. Eu e você não somos obras do acaso, meu irmão. Eu e você não somos dono da razão. Eu e você somos fruto do amor de Deus. E nós somos guiados por aquele que sabe todas as coisas ao nosso respeito. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de bem, quantos querem viver bem? E pensamentos de paz, quantos querem viver em paz? Não é a paz que o mundo dá. A Bíblia diz que a paz que eu vos dou, o Senhor dizendo, o mundo não pode receber. Paulo vai dizer que esta paz excede todo entendimento. Ele guarda a nossa mente e o nosso coração. Eu não sei como você está vivendo hoje, mas a paz do Senhor, quando ela entra, ela transforma a tua vida, de modo que independente das circunstâncias, você está em paz, porque você não é levado, guiado, direcionado por aquilo que estão dizendo, por aquilo que estão falando, pelos teus medos, pelos teus achismos, pelo teu rancor, pela tua raiva, pela tua culpa, porque isso agora não existe mais. O Senhor que habita em você vai trabalhando, e vai guiando, e vai transformando, lapidando a tua vida, para viver segundo a vontade dEle. Por isso, meu irmão, se entregue. Eu e você existimos para um propósito, e esse propósito é manifestar o reino de Deus, é manifestar o seu amor, é manifestar a sua justiça, é glorificá-lo em todo o tempo. Por isso eu convido você a conhecer o seu propósito, o propósito de Deus para a tua vida, fazer a tua vida ter sentido nas coisas de Deus. Sabe por que muitas vezes a gente não acha sentido na vida? Porque a gente está procurando sentido no lugar errado. A gente está procurando sentido em ganhar mais, mas para isso a gente trabalha mais. A gente está achando em sentido se a gente casar, se a gente comprar um carro zero, se a gente comprar uma casa nova. Tudo isso é bom, meu irmão, mas isso não supre o sentido que só existe na presença de Deus. Não existe nada, nós falávamos sobre isso essa semana, não existe nada mais gratificante do que você olhar para uma vida que foi transformada, porque você foi instrumento de Deus na vida dela. Não existe nada melhor, irmão, não tem dinheiro que pague. Se a pessoa chegar e te dar R$1.000, não paga, quando ela chega para você e fala, minha vida foi mudada, por uma palavra que Deus usou você para falar. Irmão, permita ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e você vai viver o sobrenatural na tua vida. Estimule e direcione a tua vida, como o pastor disse aqui ao abrir o culto, para o único alvo que nós temos. Nós não temos 2 alvos, nós não temos 3 alvos, nós não temos 1000 alvos, nós temos um alvo, e o nosso alvo é Cristo. E nós caminhamos para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus. Que você possa combater o bom combate, guardar a tua fé, acabar a carreira, alcançar o seu alvo, porque Ele é o único caminho, verdade e vida que nós temos, que nos leva para o Pai. Você crê nisso?
Aleluia. Nós vamos adorar a Deus nesses últimos 5 minutos. Eu quero orar com você. Trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Declare a Ele nesta manhã. Permita ser guiado pelo Espírito Santo de Deus nesta manhã. Diga: Espírito Santo, guia a minha vida, guia os meus sonhos, guia os meus projetos, guia o meu casamento, guia o meu trabalho, guia o meu ministério, guia a minha vida. Preciso de um milagre hoje, sem muda minha vida. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas Que o Espírito Santo te liberte desta culpa nesta manhã. Receba o perdão de Deus nesta manhã. Libere perdão nesta manhã. Se isso tem causado raiva, rancor, mágoa, que o Espírito Santo possa te libertar nesta manhã. Não erre mais, meu irmão. Não chore mais. Se entregue a Ele. Deixa Ele mudar a tua vida. Deixa o verdadeiro amor lançar fora todo medo. Se entregue a essa chance que o Espírito Santo está te dando nesta manhã. Você não precisa da aprovação dos homens. Você não precisa da aprovação da sociedade. Você precisa que o céu te aprove. E o Espírito Santo está aqui para te moldar nesta manhã. Hoje sem muda minha vida, muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, sem. Diga: eu não vou sair daqui. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, te tocar custe o que custar. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, te tocar custe o que custar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 32 diz assim: aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós,
como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas a matadouros, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que te amou e que me amou. Ele nos amou, meu irmão. Nada nos separa do teu amor em Cristo Jesus. Que eu e você sejamos guiados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, que vivifica, que restaura, que transforma, que traz o sobrenatural para a minha vida e para a tua vida. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, te agradecemos e te engrandecemos por esta palavra, Senhor, que vem de encontro ao nosso coração. Senhor, que nos vivifica, que nos, Senhor, encoraja, que nos coloca de pé, que muda, Senhor, o nosso norte, que talvez estivesse sendo dirigido pela culpa, pelo medo, pela raiva, pelas emoções, pelo passado, pela insegurança. E nesta manhã nós nos entregamos à tua vontade, para sermos guiados completamente pelo teu Espírito Santo, para vivermos em novidade de vida, para vivermos os teus sonhos, os teus pensamentos, os teus desígnios, aquilo que o Senhor tem para nós, que é infinitamente maior e melhor do que qualquer coisa que nós pudéssemos escolher e fazer, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, que o teu Espírito Santo encontre liberdade em nós, todos os dias, para nos proporcionar vivermos, ó Deus, em santidade, guiados pelo Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade, manifestando a tua glória e o teu poder, sendo um instrumento do Senhor onde quer que estejamos. Senhor, para a glória e louvor do teu nome, eis-nos aqui, nós oramos e agradecemos. E você que crê, diga bem forte amém, e Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, te tocar custe o que custar. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, te tocar custe o que custar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Só você que precisa, aplauda Ele e glorifica em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa ter falado com você nesta manhã, e que você possa ser guiado pela vontade do Senhor, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe tua vida. Você que pode, às 18 horas estaremos de volta. Você que nos assistiu, que pudesse chegar, venha, que Deus tem algo novo para a tua vida, uma palavra para o teu coração, louvor, adoração, oração. Eu creio que vai ser bênção, em nome de Jesus. Quarta-feira nós te esperamos também, para a quarta-feira da vitória, e vai ser bênção. Estenda a tua mão. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou, ó Deus. Obrigado por este culto entregue na tua presença. Obrigado por aqueles que puderam, ó Deus, trabalhar, por aqueles que puderam se achegar, que assistiram conosco, ó Pai, de sua casa, do seu carro, do seu trabalho. Senhor, pela vida de cada um, nós te damos graça e louvamos o teu nome. Obrigado pelos louvores, pela oração, pela palavra do Senhor, ó Pai, que veio de encontro às necessidades do nosso coração. Que o Senhor possa sobre nós levantar o teu rosto e nos conceder a paz do Senhor, ó Pai, que excede todo entendimento. Que o amor do Senhor seja sobre as nossas vidas.
vidas. Que a graça do Senhor Jesus seja com cada um de nós, e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, com a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, hoje para todo sempre. E você que crê comigo, diga bem forte amém. Deus abençoe tua vida e vá debaixo da paz. Um ótimo domingo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Santo, 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 quero te ver.